Olá, no Câmara Livre você conhece a nossa missão pública, é conversar com todos os atores sociais e a partir dessa troca de experiências, da trajetória, das escolhas de cada um, oferecer a você uma oportunidade de olhar o mundo ao seu redor sobre o patamar, a perspectiva, o espelho dos nossos convidados. E com isso a gente troca culturas, troca informações nesta nossa missão pública na Rádio e TV Câmara Baú. A gente tem o prazer de ter conhecido aqui nas nossas andanças a Maura de Olinda da Costa Alfredo João, um nome composto com vários sobrenomes, que em alguns lugares do Brasil também é assim. Ela é de Luanda, capital da Angola, está aprendendo as suas primeiras experiências no Brasil. Muito obrigado por estar aqui nos visitando. Eu é que agradeço pelo convite de poder participar na TV Câmara. Vai ser uma experiência magnífica. Como foi a sua infância, da sua família? Como você viveu lá na capital? Quais as dificuldades ou as questões que você lembra da sua infância, para a gente ter um pouquinho de experiência disso? Bem, eu tive uma infância maravilhosa, com pais, rodeada de família, porque a nossa família angolana é uma família alargada, em que eu envolvo pais, tios, primos. Então eu tive essa relação muito próxima com a minha família alargada. Eu cresci no bairro Popular. Alargada é muita gente? Muita gente, que envolvia muita gente. Então a minha mãe, ela era a irmã mais velha, acabou por acolher os outros irmãos, para orientar, e porque a mãe dela vivia no interior, que é Cuanza-Sul, que era uma região menos evoluída. Então, para poder encaminhar as irmãs, a minha mãe acabou por receber as irmãs. Então, eu tive esse aparato todo dessa família e também eu vivia num quintal de família em que tinha as minhas tias, irmãs do meu pai, os meus primos. Então, foi uma infância muito boa, porque eu tive essa envolvência, essa relação muito próxima com os meus primos. Tem muitos irmãos? Eu tenho 4 irmãos. Sou a mais velha de todos eles e tive sempre essa envolvência com essa gente toda. Tá. Você mora na capital, Luanda, a capital de Angola, 2,5 milhões de habitantes, a gente estava vendo ali, ou seja, é uma grande metrópole, como as nossas cidades aqui tem muita gente, muito diferente do interior que você está conhecendo aqui. Uma capital tem aquela que a gente chama aqui de dicotomia, né? Quer dizer, ela tem uma contradição dela. Ela tem grandes estruturas, oferta de um monte de coisa econômica, mas nem sempre de estruturas boas para todo mundo. É assim também lá? É também assim. Em Luanda, que é a capital, porque nós tivemos um processo de guerra civil por 30 anos. E essa situação acabou por desestabilizar muito, então houve um êxodo rural, as pessoas saíam do interior para alocar-se a Luanda, que era a capital, que oferecia, que havia paz e oferecia mais oportunidades de emprego. Então as pessoas acabaram por se concentrar em Luanda, e isso fez com que houve um crescimento desregulamentado, um crescimento desorientado do ponto de vista urbanístico, de saneamento básico, de serviços prestados, porque havia uma concentração de população maior do que nas outras regiões. Então, isso contribuiu muito. Como você está experimentando aqui em poucos dias de São Paulo e Brasil, a gente também teve êxodo aqui, né? As cidades do interior têm muita produção agrícola forte no Brasil, que tem um território gigante também, né? Dá uma África inteira sozinha, mas aí as cidades ficaram abarrotadas de gente. E quando elas ficam abarrotadas de gente, fica difícil ter vaga na escola, o transporte fica mais caro, mais distante, nem sempre a saúde consegue ter todos os aparatos e o assistente social, que é a sua área do serviço social, tem mais trabalho. Com certeza, com certeza. O crescimento das periferias, né, acabou por isolar, excluir as pessoas dos serviços básicos. O ensino em Angola, tem um ensino obrigatório até a 6ª classe, mas ainda há dificuldade, sim, de acesso no ensino obrigatório. O governo tem criado políticas. Tem analfabetismo lá? Temos ainda. O nível de analfabetismo tem reduzido nos últimos anos, mas ainda existem pessoas analfabetas. E as políticas sociais direcionadas à construção de escolas,
de centros de saúde, mas ainda há bairros muito isolados, que são os bairros periféricos, que têm essa escassez desses serviços básicos de saúde e de educação. Então, há muita proliferação lá também de comércio, de iniciativas privadas, que são os colégios, mas também são colégios de renda baixa, que às vezes não oferecem as condições necessárias para o ensino, porque pela ausência de ensino de escolas, de acesso a essas estruturas públicas, então há aquela recriação de iniciativas privadas, mas também muitas das vezes são colégios com de renda muito baixa, as igrejas também, a Igreja Católica, as outras igrejas também contribuem muito para a inserção nas escolas, criam escolas, têm parcerias com o Estado. Maura, ajuda a gente para compartilhar aqui, pensando naqueles que não conhecem em especial, o período que você falou da guerra civil, enfim, a motivação dela e por qual razão a sociedade acabou se dividindo em confronto assim durante um tempo grande e se isso nesse momento está resolvido lá do ponto de vista de pacificação. Sim, houve desacordos, né? Após a independência, em 1975, que tivemos os 3 movimentos mais importantes, que eram... Recente, 1975. O MPLA, a UNITA e a FNLA, que foram os principais movimentos que depois transformaram-se em partidos. Após a independência, houve um desacordo. Então, o partido UNITA acabou por criar ou catapultar uma guerra, né? E essa guerra acabou por destruturar infraestruturas, destruturar o país. Mas, graças a Deus, em 2002, houve a paz. Em 4 de abril, que nós comemoramos esse dia 4 de abril como um feriado nacional de 2002, e desde então depois de 2002, começou-se a reestruturar. Entendi. Houve um plano de reestruturação de infraestrutura, de estradas, de escolas, Recente, então, sim, tem de 20 hospitais. anos aí. Né? Exatamente. Tá. Agora, tem um líder que acabou conduzindo isso de forma mais habilidosa para, em 2002, falar, opa, peraí, vamos reconciliação, nos unir? Sim. Tem alguma figura que você Tem diria sim, José importante? Eduardo dos Santos foi o presidente que lutou, né, contra essa guerra e depois até 2002 conseguiu saber, pois houve o derrube do líder, que era o Jonas Malheiro Savimba, que foi morto. Após isso, então, houve uma fase de reconciliação entre as duas partes, a UNITA e o MPLA, dirigido pelo presidente José Eduardo dos Santos, que acabou por, então, criar reconciliação nacional. Aí houve a paz. Você fez graduação lá, que a gente chama de curso superior aqui, ou seja, após completar o ciclo de escola normal, foi fazer serviço social já em graduação, depois seguiu carreira nessa área. Eu tinha feito, na altura, após a guerra, e depois começou-se a criar políticas sociais. Então, houve uma iniciativa do Estado de criar uma instituição pública que velasse em conduzir, em atender as necessidades sociais, porque após a guerra houve muita gente desmobilizada, houve muita desestruturação, então havia até quadros sociais para atender as demandas sociais. Foi então que houve a iniciativa de se criar um Instituto Superior de Serviço Social, que foi o primeiro instituto em Angola, para então formar quadros capazes de atender as demandas sociais. Foi essa a iniciativa. Então, como era próximo do meu bairro, aí eu tinha terminado o ensino médio e eu estava a fazer o curso de Direito numa universidade privada, que era a Oscar Ribas. Fiz o primeiro ano de Direito. Mas eu sempre quis, por causa da minha atividade, sempre tive uma atividade muito social, sempre tive muita ligação com essa área social. E quando eu vi que surgiu o Instituto Superior, eu disse, melhor, não estou numa universidade privada, meu pai paga, e é menos rendimento para a família. E aí surgiu uma universidade pública, em que eu sempre gostei de fazer serviço social, aí eu fiz o teste, testei e entrei. Seus pais trabalharam lá no período do que a sua família faz lá, pai e mãe? A minha mãe é trabalhadora, é funcionária pública, Tá. é do Ministério do Trabalho Legal. e Segurança Social.
O meu pai é que teve assim muita rotatividade. Ele foi militar. Tá. E depois ficou afastado, né? E depois começou a trabalhar em empresas privadas. Entendi. Nas várias áreas privadas no meio do caminho. Agora, você decidiu seguir mesmo essa trilha da estruturação do serviço social, tanto que você está aqui no Brasil para a gente falar depois. Com certeza, eu fiz a graduação em serviço social. No ano a seguir, eu fiz uma entrevista para uma empresa, que é o Centro de Hemodiálise do Hospital Américo Boa Vida. Acabei por ser aprovada. E aí fui contratada para responder para o setor social. Trabalho com renal crônico. Com renal crônico, lá em Luanda. Legal. Então, eu estou nessa trilha há 8 anos. O Centro de Hemodiálise é um centro que foi criado já há 20 anos, desde 2000, tenho que rever, acho que é 2000 Tudo bem. Nossa, não me vem agora, mas eu vou recordar. E foi o primeiro centro privado em Angola, que tratava de doentes renais crônicos. Então, a instituição do centro foi construída com base aos centros da Europa, de Portugal. Então, nesse centro tinha a figura do assistente social, porque eles sempre contemplaram que algumas pessoas doentes renal crônica, na nossa realidade, eram pessoas vulneráveis, que tinham muitas demandas, que havia necessidade de implementar esse serviço social. O Centro de Hemodiálise é um centro que está muito bem estruturado, do ponto de vista de atendimento das demandas sociais. Temos transporte, temos um serviço de apoio de merendas para os doentes. Então, foi referência, na altura, de um centro em Angola para os outros centros. Só agora, nos últimos 3, 4 anos, é que se criou os outros centros privados. Aliás, outros centros públicos, na verdade. Tá bom. Deixa eu dar um toque para você ficar bonita lá. E o Vanilson me falar depois. Cuidado só para não fazer o movimento da cadeira, que ela fica gostoso balançando, para você não ficar rodando no vídeo assim, para você ficar à vontade, tá bom? Tranquilo. Você está aqui numa iniciativa que tem muitos profissionais, educadores. Você dá aula já na universidade, na área, você está no outro patamar, fez mestrado e tal, para experimentar o doutorado aqui, e tem um intercâmbio que a gente chama de parcerias, né, como se sabe, de estudantes de Angola para cá, porque interessou para vocês, e me corrija se for isso, que o nosso Sistema Único de Assistência Social, que a gente chama de SUAS aqui, ele é bastante estruturado, tem uma rede pública disso, interessou para os angolanos conhecer como é a nossa estrutura? Sim, o Serviço Social brasileiro é um serviço social de referência a nível do mundo. E para nós, como países palopes, falamos língua portuguesa, a nossa referência para o Serviço Social é o Brasil. E vocês estão muito bem estruturados, do ponto de vista de estrutura, de políticas. É um modelo de serviço de assistência social para nós. Tanto mais que alguns programas que nós implementamos em Angola, como o programa Quenda, é modelo, tem-se como referência o programa Bolsa Família aqui. Então, vocês acabam por ser um exemplo, modelo para seguirmos, porque até nós temos algumas semelhanças no que toca a alguns problemas sociais que nós temos lá em Angola, que vocês também têm. Então, acaba por ser fazer uma troca de experiência com o Brasil. Tá. Como você sabe, na área de assistência social, aqui com esses programas estruturados, né, estão já consolidados no país. Você tem, por exemplo, algumas condicionantes que tem em várias áreas. Então, você pega os vulneráveis sociais, o governo, de certa forma, tem um programa para tentativa de moradia de baixa renda, para saber se lá tem. Aí, se o filho está na escola e ele tem um índice de participação, né, de evasão escolar, que ele cumpre a carteirinha de vacinação dos programas públicos para ele cumprir e cuidar das famílias, ele tem uma renda que você falou, que é o Bolsa Família. Ou seja, a gente chama de condicionantes aqui, são exigências para que esse vulnerável tenha alguma cobertura nessa estrutura de rede, fora os sistemas específicos dos CRAS, aqui CRES, que são serviços especializados. Em Luanda, esta ajuda financeira para ir na escola, para vacinar, também existe do governo ou não? Bem, o sistema de saúde de Angola é público.
Desde que haja vaga, por exemplo, para a escola, o pai matricula o aluno, o filho, e o filho vai para a escola. Agora, o programa de fortalecimento das famílias é um projeto novo, que está a ser implementado nas províncias em que verificou-se maior índice de vulnerabilidade de pobreza. Então, começou-se nas províncias do interior, que é Mochico, Quanto Cubango, província do Uíja. Como se fossem estados nossos aqui? Exato, sim, províncias que implementou-se o programa Bengo, para se ver como é que havia de ver, um projeto, né? Para ver qual seria os resultados, que é 25 mil kwanzas que as pessoas recebem. E eu tive numa comunidade que é, por conta dessa atividade acadêmica, lá fomos com os estudantes a uma comunidade, uma região do Bengo, em que nós entrevistamos as pessoas e perguntamos o que é que significa para você essa renda que o Estado dá. Eles disseram para nós tem muito significado, porque nós somos desempregados, a nossa renda, nós vivemos da pesca artesanal, vivemos da agricultura familiar mínima. Então, para nós, esse dinheiro que o Estado dá, para muita gente pode achar que não tem algum significado, ver 25 mil contas, mas para nós tem um grande significado. Então, realmente esse é um programa que foi implementado em boa hora e que é motivador e que eu acho que deve continuar, né? Porque as pessoas realmente valorizam esta renda que recebem do Estado. Mas é um grupo ainda minoritário, não atinge a maior parte das pessoas vulneráveis. É um projeto ainda que está piloto, que está em movimento. Aqui no interior você vai encontrar, porque o país é muito grande, né? Um estado que é muito bom em algum tipo de produção específica, por exemplo, na soja, mas você vai em outro, ele é muito bom só em cacau, como é muito bom só em açúcar, como é muito bom só em gado. O Brasil é grande exportador de vários produtos, como você sabe lá fora. Eu estou falando isso para tentar ver nas províncias, no interior, tem alguns produtos da agricultura que são mais fortes lá, para a gente conhecer aqui um pouquinho através de você? Tem, sim, tem. Há províncias que produzem muito o milho. Há províncias que produzem muito o bombom, que é a mandioca, pronto. A mandioca. Tá. A província que produz muito... Vocês chamam de bombom lá? Pronto, a mandioca é transformada, é um processo que depois transforma-se em bombom e depois faz a farinha para se fazer o funge. E temos zonas que produzem muitas frutas, hortícolas. A zona sul, maioritariamente, produz muitas frutas. Produz muita ginguba também, produz muitas hortícolas também, a província do Lubango, a província do Kwanza Sul, a província do Uíjo. Nós temos um país fértil, terras aráveis, mas ainda não é suficiente, nós não somos autossuficientes. Tá. Aqui, como as cidades grandes ou cidades médias, como Bauru, tem cerca de 400 mil habitantes, né? Tem muitas cidades no estado de São Paulo com esse tamanho, fora a capital, que é algumas luandas com milhões, 10, 20 milhões de pessoas no mesmo lugar. Quando tem muita gente das estruturas, lógico que você não consegue atender tudo. Tem as questões das desigualdades sociais, ainda como você bem sabe. O que eu estou querendo dizer é para você nos contar, para compartilhar também, se os problemas comuns da periferia, como saneamento, a vulnerabilidade social, a falta de habitação, exatamente distância para as pessoas se mobilizarem, irem de um lugar para o outro com transporte, às vezes dificuldade com o posto de saúde, se são parecidos lá os desafios? São parecidos. Esse crescimento periférico, as pessoas na periferia têm muita dificuldade, sobretudo de acesso ao transporte. O transporte público em Luanda ainda é um problema sério. O problema das infraestruturas é muito reduzida em relação ao número de população. Por isso é que as pessoas, para terem assistência de saúde, por exemplo, têm que ir para o hospital muito cedo. Muito cedo. Antes, por exemplo, o atendimento começa às 8 horas, por exemplo, a população já tem que estar às 5, às 4 para poder fazer fila, colocar o nome na lista e ser atendido. É atendido, mas é uma demanda muito grande, porque há mais população
e menos profissionais para atender socialmente. Então, as demandas, as necessidades são semelhantes. Saneamento básico, por exemplo. Nós ainda temos o problema do paludismo, que é um problema de saneamento básico mesmo. Paludismo é uma doença derivada da falta de estrutura básica, de rede de esgoto? Esgoto, sim, saneamento. Isso faz com que as pessoas tenham ainda... Há muito mosquito ainda. Entendi. Muito mosquito As ainda. doenças do Problemas dia a dia. endêmicos, sim, sim. A febre tifoide, por exemplo, é uma doença que nós ainda temos, infelizmente. Entendi. Você fez a graduação, curso superior, fez o mestrado, está dando aula em universidade, lá, ou seja, para nível superior, e está aqui na capital para começar o doutorado. Você já falou que é assistência social, você trabalha lá com o estudo que você desenvolveu mais na área de renais crônicos. Aqui você pretende estudar o que em doutorado sobre serviço social? Bem, eu estou focada em estudar como é que o fundo público é direcionado para as políticas sociais. Então, esse é o meu foco agora e eu pretendo dar continuidade e aprofundar estudos relacionados ao fundo público. Estou muito interessada porque eu fiz uma disciplina que é Políticas Sociais com o professor Ademir e ele ficou muito sobre o fundo público, como é o fundo público é direcionado para as políticas sociais ou para fortalecer o mercado. Então eu quero entender em Angola como é que funciona este processo. Então estou muito interessada e muito envolvida para essa investigação. Você nos contava aqui que a moeda que vocês usam lá, a palavra é Kwanza. É, Kwanza. Aqui a moeda é o real, como você sabe, a gente está gravando aqui, só para demarcar o tempo, em julho para agosto de 2024, completando 30 anos do Plano de Estabilização Econômica, que é o controle da inflação. Como que está a inflação lá? Nossa, é um problema sério. Atualmente a inflação em Angola está muito alta, muito alta. E sobretudo para a alimentação. A população gasta a maior parte, mais da metade da sua renda para a alimentação. É um problema sério. E nós lá em Angola, por causa dessa dificuldade de acesso à alimentação, as pessoas compram em grandes quantidades. Nós estamos habituados a comprar em caixas. Por exemplo, nós compramos caixas de coxa para conservar. E atualmente uma caixa de coxa está em volta de 20 mil kwanzas. 20 mil kwanzas em real é por aí quase 100 reais. 100 reais, entendi. Aí fica muito caro para se alimentar o básico no dia a dia. Tem um salário mínimo lá também, aquele que... 100 reais não, desculpa, é mais de 100 reais. Mais de 100 reais? Sim, Quanto é o real reais. pelo Kwanza lá? Quanto é que é o real pelo Kwanza? Por exemplo, com R$1 eu compro quantos Kwanza lá? Tem ideia? Não tem. Tá bom, porque aqui, por exemplo, com R$1, você precisa de R$5 para comprar $1. Né? Só para ter a referência, mas com inflação alta, imagino que seja uma grande dificuldade de comprar coisas básicas no dia a dia. Muita dificuldade. Entendi. Muita Tem um salário dificuldade. mínimo lá, como aqui? Sim, o salário mínimo agora são 32 mil kwanzas, mas tendo em conta essa inflação, está-se a redefinir, a criar um novo projeto para aumentar até 70 mil kwanzas. 70 mil seria mais que dobrar. Né? Ufa! Bom, legal, muito bom. O presidente lá é João Lourenço? João Manuel Gonçalves Lourenço. Tudo nome composto grande lá. Ele é um presidente popular, é um empresário, um industrial, só para a gente conhecer um pouquinho da figura dele. É um presidente sim popular. Tá, entendi. Não tem jeito de não perguntar para você, por causa da nossa ancestralidade, você sabe que muito da nossa dança e da nossa música a gente deve a vocês, a nossa identidade originária que a gente fala aqui. Do Semba e da Umbigada, que é o nascedor das danças dos escravos, né, com todo o sofrimento na senzala. Eu costumo dizer que numa pesquisa com quem gosta de música, de que por mais que a gente ache contraditório, né, o fato é que nós temos o melhor nosso do ponto de vista cultural, infelizmente, com muitos problemas sociais para pagar essa conta das cotas sociais, daquilo que foi submetido os negros, né, do escravo, 300 anos só de transporte de gente como se fosse mercadoria, mas tem um lado interessantíssimo. Nós sabemos dançar, cantar, fazer comida, ser alegres,
muito em função da matriz africana, a nossa identidade. Eu estou fazendo tudo esse envolto, né, para perguntar para você, você dança? Eu danço. O quê? Danço muito, danço samba, danço o kuduro, danço Tá. a kizomba, danço as São danças formas diferentes de dançar. de expressão lá. corporal. De expressão corporal. Eu Tá. gosto muito, muito, muito de dançar. Com batuque junto ou não necessariamente? Bem, eu não sei tocar batuque, mas Tá. eu danço músicas que têm envolvência de batuque. Tá. Aqui no Brasil, tomara que a Vanessa que nos acompanha aqui leve você, se você vai numa periferia aqui, você pega meninos que dançam, né, aquelas danças de rua, tem hip hop, street dance, falam, que a gente chama de repentes, aqui formam versos cantados, fazendo rimas nas palavras, e se você der qualquer coisa de lata, de couro para bater, já sai uma percussão, porque a gente, como eu disse, está no nosso sangue. Essa matriz que a gente aprendeu de vocês, da ancestralidade, que eu acho lindo, estou falando com empolgação mesmo, da matriz afro, musical, cultural, da dança e da música e da comida, para não esquecer, africana. Lá, os meninos, as meninas também, é natural sair tocando, cantando alguma coisa? As crianças, sobretudo, a maior parte das crianças em Angola também dança o kuduro. Legal. É uma dança que acabou por se proliferar muito a nível popular, começou a popularizar, então toda criança tem que saber dançar o kuduro. Legal, legal. Eu estou conversando com eles, vou fazer isso por causa da língua, só para as pessoas entenderem. Kuduro na nossa linguagem é K-U-D-U-R-O. Lá usa muito K, né? Que a gente chama aqui. A gente chama K de que bom, que é por causa do sorvete, viu? Para brincar um pouco com você. Tem muitas palavras com K lá, também no dia a dia. Muito legal, além do aprendizado de linguagem. O que é a moringa? A moringa é um instrumento nacional lá nosso, feito artesanalmente, em que imita um som. Sim. Uma ressonância. Exatamente, um som muito interessante, em que consegue-se emitir as músicas folclóricas. Legal. Né? Moringa aqui é um pote d'água feito de barro, de cerâmica. Ok. Você vê como a linguagem cultural é muito rica. Para nós, o pote de barro nós chamamos de cabaça. Cabaça aqui, que vem do coco, ou enfim, de uma árvore específica, a gente faz até viola de cabaça aqui, além de questões de recipiente também no dia a dia. Muito legal. Se tem moringa, bilhapó, tem cabaça, mas tem lugar aqui que as palavras são muito ricas como o de vocês. Quais são as línguas maternas lá, as essenciais de vocês? Fala-se muito umbundo fala-se muito na zona central. Tá. Temos o quimbundo, temos o kikongo, temos a ganguela. São dialetos? Dialetos, uma diversidade de línguas. Temos muitas línguas etnolinguísticas. Legal. Muito bom. A escola pública lá, você que passou por ela e olha agora como você é uma cientista social, de serviço social, né, estudando doutorado, muito bom para trocar informação. Os jovens aqui se vêm da escola pública, infelizmente, tem no primeiro ciclo, quando são criancinhas, uma boa formação, regra geral, não é tudo igual, né? Mas tem um bom ensino básico inicial, nas escolas infantis aqui em Bauru, por exemplo, é reconhecidamente com bons níveis, se alfabetiza inicialmente muito bem, mas quando vai para o estado e vai o colegial, que é para chegar na faculdade, eles aprendem muito pouco, é mais fraco. Como é lá? Posso considerar que há um grande problema em todas as fases do nosso ensino. Entendi. No dia a dia. Legal. Lá tem um sistema nacional de saúde, como o nosso aqui, o SUS? Temos um Sistema Nacional de Saúde Pública, em que o cidadão não paga nada, é assistido, e para todos os níveis, desde o nível de complexidade, um nível menos básico, o Estado garante assistência. Só que temos aquela situação, né, que é de ficar na lista de espera para casos não urgentes, né? Tem que ficar, aguardar, mas é atendido, sim. Que comida você já experimentou aqui, nossa, que você gostou, logo de cara? Eu gostei da vossa feijoada. Feijoada.
Aí tem origens, a gente aprendeu com vocês também, né? E que comida típica é lá? Se eu for em Luanda, você fala, experimente este prato, esta comida que você não pode perder. O fungo, Funge. quizaca, Funge é o quê? Uma espécie de um queijo ou não tem nada a ver? é uma pasta. Tá, Se faz com a fuba ou com a farinha ou do milho Tá. ou com a farinha da mandioca. Então faz o fungo e acompanha-se com o molho ou com o calulu, que é calulo. calulu. Tá. Temos a quizaca. O que é esse molho, só para entender? Que eu gosto. É o peixe, Tá. ou o peixe, ou a carne seca, e utiliza-se com várias folhas. A jimboa, ou a folha da rama da batata, o quiabo, olho de palma, a berinjela, é um conjunto que faz um Vocês prato usam a calulu. folha do ramo da batata lá? Usamos, sim. Como se fosse um tempero ou é um legume aqui? Como se nós fosse um aqui? legume, Tá. uma folha. Como se fosse uma couve, por exemplo. Legal, com sua couve. Uhum. Tá. E carne come-se mais o que lá do dia a dia? Aqui come o frango, mas tem um monte de coisa aqui. Né? Comemos ou o frango, ou a carne boi. bovina, ou a carne do porco. Comemos, sim. Temos. Tá. Tempero mais específico de vocês. Aqui, se for escolher um, é o alho. Não tem jeito, porque tem em todas as regiões. E lá? Lá também. Lá o alho. também? Tá bom. Mas a gente gosta de um louro, de uma erva. Usamos o alho, o manjericão, a salsa, o sal. Muito bom. Vocês fazem feijoada como nós lá? Não. Não? De Você pegar os miúdos, separar tudo, não? A vossa feijoada é com feijão preto. Sim. Nós fazemos a feijoada ou com feijão catarina ou feijão manteiga. E a nossa feijoada, nós adicionamos legumes, uma couve ou repolho. Para além das carnes todas, a gente adiciona os legumes, a cenoura, a couve ou o repolho. A vossa é somente de carne, pelo que eu pude perceber. Tá legal. Você está gravando conosco aqui, a gente agradece de fazer esse recorte com a gente, dessa troca de experiência cultural muito interessante. Quem deve estar com saudade de você são o Vanilson, o Andeiro e a Uísa. É verdade. Né? Explica quem são esses, já que eu falei os nomes. Essa é a família que eu construí. O Vanilson é o meu marido, o Andeiro é o meu primeiro filho e a Uísa é a minha segunda filha. O menino tem 8? Tem 8 anos, E a a menina menina tem tem 7. 7 anos. Eita, que ótimo, muito bom. E quem que é a Dona Madalena? A dona Madalena é a minha rainha, a minha mãe. E o seu Antônio? É o meu pai. Seu pai. Rei, Estão meu todos pai. lá. Estão todos lá. Muito bom. O seu marido, Vanilson, ele é geógrafo, engenheiro? É. Lá a geografia faz topografia de Exatamente. área, como aqui, né? Meu marido é engenheiro geógrafo. Ele trabalha para a função pública no IPIGU e tem desenvolvido muitos projetos interessantes de distribuição territorial, administrativo. Legal. Muito bom que fica esse pedaço aqui. Eles vão receber o nosso abraço de lá daqui Me do pegou. Brasil. Legal. Maura, muito obrigado por você ter feito o que a gente chama desse recorte com a gente, essa troca de experiência. Tem TV pública e rádio pública como a nossa aqui lá, desse jeito? Temos. Que não é do governo, digo que é do legislativo. Temos. É? Mas aqui essa TV, os prefeitos e prefeitas não gostam muito não, porque a gente acaba fazendo o papel de fiscalizar, né? Os vereadores e vereadoras aqui. Às vezes eles ficam meio chateados com a gente, mas a gente segue a nossa missão. Exato. Não é isso? Exato, Tá bom, seja muito bem-vinda, felicidades, boa sorte para você aqui. Espero que a nossa experiência aqui tenha trocado alguma coisa contigo. Eu quero agradecer primeiro à Universidade Católica de Angola, que tem o convênio com a PUC, por ter essa parceria. E por esta razão é que eu estou cá. Claro, obviamente fiz o processo seletivo, aprovei, mas graças a esse convênio de formação de quadros de nível superior que eu estou cá a fazer o doutorado, e eu agradeço muito à Universidade Católica de Angola e também o pessoal todo da PUC que me acolheu de mãos abertas e estão sempre dedicados a orientar-me como fazer, porque ainda fico um bocadinho perdida. E também gostaria de agradecer ao Centro de Hemodiálise do Hospital Américo Boa Vida, que me autorizou a vir para cá estudar, porque se eles não me autorizassem, eu não estaria cá. Muito obrigada à minha família por estarem comigo em todos os momentos, aos meus amigos, sempre acreditaram e confiaram em mim. Muito obrigado a você. Hoje o Câmara Livre conversou com Maura de Olinda da Costa Alfredo,
João. A gente tem nas nossas origens identitárias, como eu conversei com ela aqui, muito das nossas raízes, das nossas profundas informações culturais que a gente felizmente tenta manter no dia a dia. Então ter esse tipo de conversa no Câmara Livre é uma forma de trocar trajetórias, experiências com você que nos acompanhou. Se você pegou o nosso programa no meio do caminho, não se importe. A rede pública é um documento público, ele fica registrado aqui, a Uma Hora Agora faz parte do nosso acervo de conversas sociais, né? Porque a sociedade é, ou deveria ser, a formação de todos os atores sociais. Por isso que a gente está aqui, é só você ir no YouTube e pegar em vídeos, está tudo lá. Até o nosso próximo encontro. Viva Luanda! Viva!